Oi, amados do Pai, prontos para a leitura e reflexão do capítulo 20 de Êxodo? Então, nós vamos lá. Este é um capítulo, assim, central da Bíblia, que apresenta os 10 mandamentos, que são, assim, princípios fundamentais para a vida ética e espiritual de cada um de nós, né? Aqui, a gente vai ver se estes mandamentos ainda estão em uso. Será? Será que eles influenciam a nossa vida atual? Será que eles estão descritos nas Bíblias judaicas, que é a Torá, na Bíblia judaica messiânica, que são dos judeus que acreditam em Jesus, por isso que eles são messiânicos, né? Será que eles estão também, da mesma maneira, escritos na Bíblia católica, na Bíblia protestante, na Bíblia evangélica? Será? Será que você realmente conhece os 10 mandamentos conforme Deus escreveu com seu próprio dedo e deu a Moisés, e Moisés fez download no seu tablet? E quais são as lições que a gente pode extrair nesse capítulo? Vamos ver tudo isso aqui hoje? Você está pronto, pronta? Então nós vamos descobrir tudo isso agora. E no final a gente vai orar a Deus, a gente vai fazer hoje diferente, tá? Do que eu costumo fazer todos os dias, combinado? Então, vamos juntos. Bom, primeiramente, a gente precisa pensar que os 10 mandamentos constituem um código moral, né? Que abrange a relação do ser humano com Deus e com o próximo. Ele serve como base para valores éticos utilizados pela maioria das nações, inspirando as suas leis, as suas culturas, e muitas vezes eles estão também na Constituição Federativa de cada país, né? Agora, muitos cristãos não conhecem os 10 mandamentos. Você sabia disso? Tanto evangélico quanto católicos, tá? Hoje eu decidi ler Êxodo 20 nessa Bíblia católica. Olha, essa Bíblia de Jerusalém, das edições paulinas. Porque eu já conversei assim com várias amigas católicas que assim ficaram surpresas com os mandamentos escritos em Êxodo 20 e também em Deuteronômio, que a gente vai ver depois, tá? Porque elas aprenderam diferente na aula de catecismo. E eu também aprendi, porque eu estudei primeiro em colégio de freira, no colégio de Imaculada Conceição, depois eu estudei em colégio de padre, no colégio Santo Agostinho. E eu tive aulas de catecismo e aprendi bem diferente do que eu li depois na Bíblia. E quando as minhas amigas leram, que eu mostrei para elas, elas se assustaram, elas falaram, como assim? Né? Me siga, se você não me segue no meu Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, porque eu vou postar no meu story os 10 mandamentos do catecismo e os 10 mandamentos de Êxodo 20, e depois de Êxodo, de Deuteronômio também, para você ver a diferença, tá? Eu me lembrei agora também que certa vez eu estava indo de Búzios para Cabo Frio com 3 amigos que são evangélicos. Eles são da igreja metodista do bairro de Manguinhos, em Búzios. E aí, quando eu comentei com eles sobre os 10 mandamentos, eu me lembro que a minha amiga, que era professora da escola dominical, ela disse que não, que estava errado, que não era sábado, mas era domingo o dia que Deus mandou guardar. Eu quero dizer que eu não tenho compromisso com religiosidade, mas com a palavra de Deus. E Moisés escreveu exatamente como ele recebeu do Senhor, porque ele foi um mediador entre Israel e Deus. E logo no início do capítulo, Deus declara quem ele é antes de explicar, antes de dar os 10 mandamentos, né? Isso a gente vai ver juntos. Vocês estão preparados? Então, vamos embora. Moisés escreveu: Deus pronunciou todas essas palavras dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Agora a gente vai ler por partes, tá? Primeiro, a gente vai ler assim, olha, o primeiro
né, o segundo, o terceiro mandamento. Eu quero que você sublinhe, independente, enumere os mandamentos, tá? Assim como eu fiz aqui, olha, 1, 2, 3, até 10. Porque assim vai ficar mais fácil de você poder entender. Vamos lá? Então vamos lá. Primeiro, bota um do lado. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o versículo 3. Primeiro mandamento. Segundo mandamento está no versículo 4. Não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima, nos céus, ou embaixo, na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Esse não te prostrarás diante destes deuses, e não os servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração, dos que me odeiam, mas que também ajo com amor até a 1000ª geração, para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Este é o segundo mandamento. O terceiro mandamento vai começar no versículo 7. Vamos lá. Não pronunciarás em vão o nome de Yahvé, né? Do Senhor teu Deus, porque o Senhor não deixará impune aquele que pronunciar em vão o seu nome. Então marque aí na sua Bíblia os mandamentos 1, 2 e 3. Depois de ler esses 3 mandamentos, a gente deve assim expressar a nossa lealdade, tanto na fé quanto na ação. Porque esses 3 primeiros mandamentos, eles enfatizam a exclusividade e a soberania de Deus, indicando que o foco primário deve ser a adoração sincera ao nosso Pai, ao nosso Criador. Vamos agora para o 4º mandamento? Presta atenção, tá? Então, olha só o que diz. O 4º mandamento começa no versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás... peraí que está tocando aqui meu despertador. Pronto. Trabalharás durante 6 dias e farás toda a tua obra. O 7º dia, porém, é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal, nem o estrangeiro que está em tuas portas, porque em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo que eles contêm, mas repousou no 7º dia. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Lembra que a gente viu isso no vídeo da criação? Pois é. Então, olha só, gente. Você que acompanhou, né, esse 4º mandamento, você viu assim que é uma grande surpresa para as pessoas. E você pode estar se perguntando, por que não mudaram ainda na Bíblia, se as igrejas ensinam que domingo é o dia do Senhor logo após a ressurreição de Cristo? Essa é uma boa pergunta, né? Você sabe por quê? Porque ninguém ousa o que Deus escreveu com seu próprio dedo e entregou nas 2 tábuas de pedra a Moisés. E Moisés escreveu para nos deixar aqui, até chegar a nós, e aqui nós estamos lendo o que foi escrito. O Shabat, ou o sábado, é assim um elemento fundamental da aliança com Deus, porque ele é um lembrete semanal da criação. É uma celebração da obra de Deus. É a primeira lei social da história, porque Deus assim o instituiu, abençoou e santificou no jardim do Éden, lá em Gênesis, no princípio, logo após criar o ser humano no 6º dia. E depois de ter visto, foi tudo muito bom. Deus declara que todos nós, sem exceção, devemos nos beneficiar do descanso no sábado.
para a nossa própria sanidade física, mental e espiritual, porque Ele é o nosso Criador, Ele sabe de todas as coisas. E o que Deus estipulou é revolucionário, porque o descanso no Shabat, ou sábado, né, envolve os mesmos direitos para toda a sociedade, o que inclui empregadores, empregados, né, locais e estrangeiros, e não apenas para o ser humano, como também para toda a sua criação, incluindo os animais. E mais ainda os animais de carga, que são de trabalho, como os cavalos, os camelos, os jumentos, né? Aqueles que carregam coisas, que fazem trabalhos também. Né? Você está entendendo? Agora vamos lá para o 5º mandamento. Sublinhe e coloque o número aí ao lado, tá bom? Vamos lá. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Olha que mandamento lindo esse, gente. Eu já vou te adiantar que este 5º mandamento é o único mandamento dos 10 que tem uma promessa. E essa promessa é de vida longa para você, para mim. Quando nós honramos os nossos pais, né? A atitude em relação aos nossos pais não é apenas uma questão familiar, privada minha ou sua. Não. É parte da fundação da sociedade com a qual Deus estabelece essa aliança. Porque a família é, assim, patrimônio de Deus. Assim como cabe aos pais educar os seus filhos, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela crescer não se apartará dele. Na velhice dos nossos pais é chegada a nossa vez, a vez dos filhos, de cuidar deles, né? E essa atitude, ela precisa continuar nas futuras gerações, passando esse legado assim, de respeito, de amor, de zelo, de pai para filho, de geração em geração, em todas as famílias. Isso é muito importante, tá? Olha como Deus é cuidadoso, é zeloso com os dele. Agora vamos lá para o 6º, 7º e 8º e 9º mandamentos. Vamos lá, preste atenção, tá? Olha, 6º, marca aí, é o versículo, começa no versículo 13. Não matarás. 7º, versículo 14. Não cometerás adultério. 8º mandamento, versículo 15. Não roubarás. 9º mandamento está no versículo 16. Não apresentarás um falso testemunho contra o teu próximo. Esses são os 6, 7, 8 e 9 mandamentos, né? Já deu para a gente perceber que esses mandamentos são assim curtinhos, bem diretos. Eles ressaltam a importância do respeito à vida alheia e da dignidade nas relações humanas, que são assim os preceitos contra homicídio, adultério, roubo, falso testemunho, né? Que assim reforçam a necessidade de viver com integridade e promover a confiança e a justiça nas relações pessoais e também na comunidade, né? Prontos para o 10º e último mandamento? Então vamos lá, tá? Bom, tá? Começa no versículo 17, diz o seguinte: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a sua mulher, nem o teu escravo, nem a tua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença a teu próximo. Este é o 10º mandamento. Será que você percebeu a diferença entre os anteriores mandamentos, que foram assim, muito claros, muito objetivos? Não faça isso, lembre-se disso, honre pai e mãe, gerando sempre consequências, né, de punição ou de recompensa e de promessa, né?
Mas esse último mandamento, ele trata do desejo de posse pelo que pertence ao outro. Isso nos ensina a importância do contentamento e a evitar a cobiça, que você pode destruir relações e causar conflitos internos. Este mandamento, não cobiçarás, ele se conecta ao nosso coração. Porque a gente não deve cobiçar nem em pensamento. Ele é, assim, um mandamento bem diferente, porque ele não é totalmente claro. Observe, ele também não especifica uma punição para quem violá-lo, né? Você não pode ser julgado por cobiçar a mulher ou o homem do próximo, da próxima. Você está entendendo? Mas você vai ser julgada se você adulterar. Você está entendendo a diferença? Você não vai ser julgado se você ficar cobiçando o carro do seu vizinho. Mas você vai ser julgado se você for lá e roubar o carro do seu vizinho. Você está percebendo a diferença desse último mandamento? Você está entendendo? Existe uma diferença muito clara desse para os demais, porque esse 10º mandamento é apenas entre você e Deus, porque só Deus conhece o nosso coração. E os nossos pensamentos, só Deus sabe se eles são bons ou se são maus. Só Deus sabe disso. Isso significa que este último mandamento pertence às nossas emoções. Nós precisamos aprender a controlar os nossos pensamentos, até o ponto de substituí-los por outros pensamentos, para poder influenciar os nossos sentimentos e o nosso comportamento. E uma maneira poderosa é refletir sobre a palavra de Deus poderosamente, buscar lições para aplicar em nossas vidas. E é isso que a gente está fazendo desde o primeiro dia desse ano, para treinar os nossos corações. E eu acredito que essas reflexões todas que nós estamos fazendo revelam a essência do amor de Deus. A gente está lendo aqui, sabe, palavras de vida, palavras transformadoras, que jamais serão as mesmas que nós lemos no ano passado, no ano retrasado, porque cada ciclo de vida é diferente do outro. O momento é diferente. Se observarmos mais atentamente, a gente vai descobrir que os 4 primeiros mandamentos que você anotou aí na sua Bíblia, eles apontam para Deus. Lembra que a gente já leu? Eles se resumem em: ame o Senhor teu Deus. Enquanto os outros 6, que você também anotou, sublinhou aí na sua Bíblia, aponta para o nosso próximo. Ame ao seu próximo como a ti mesmo, que é o resumo da lei. Que a gente vai ver em breve, quando perguntarem a Jesus qual é o principal mandamento de todos, o mais importante, né, de todos esses 10, né? E aí Jesus respondeu isso. Esse é o resumo da lei. Os 2 novos mandamentos que deu Deus. Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. A pergunta é: quem é o nosso próximo? Será que o próximo a quem Deus se refere é aquele distante? Será o pagão, o estrangeiro, o pecador, o mendigo que está sempre nos pedindo algo em nossas esquinas? Ou será o samaritano? Quem é o samaritano nos dias de hoje? Aí a gente tem que pensar, como é que alguém pode dizer que os 10 mandamentos não valem mais, que estão obsoletos? Ou que foram criados apenas para o povo de Israel, que estava ali no deserto, que ia passar 40 anos peregrinando, etc. e tal. É o mesmo que dizer que hoje nós podemos matar, nós podemos roubar, podemos adulterar, dar falso testemunho,
falar do nome de Deus em vão, ser idólatras, desonrar nossos pais. E aí, o que você acha? Eles são válidos ainda hoje ou não? Se a gente parar para refletir sobre esses 10 mandamentos, Deus não apenas impõe limites, mas Ele oferece um caminho para a gente viver em harmonia, para a gente ter liberdade. Uma vez que Ele estabelece assim, regras claras para uma coexistência pacífica. E a perfeição da lei é a liberdade. E por que eu digo isso? Pensa comigo. A verdadeira religião, aquela que agrada ao Senhor, é a prática do amor, da justiça, da misericórdia e do perdão. Será que nós não queremos esses 10 mandamentos porque nós fazemos concessões para que a lei de Cristo se torne mais fácil para nós? Quais são as exigências de perfeição que são difíceis para nós? Esse é mais um capítulo para a gente refletir sobre isso. Vamos orar então? Pai, eu te agradeço por sua preocupação conosco. Como nós somos ingratos, Pai. Quantas especulações foram feitas a respeito da tua palavra, dos teus mandamentos. Eu só sei, Pai, que a cada mandamento me vinha assim à mente versículos que eu já li e que eu também já ouvi, sendo ministrados muitas vezes. E que agora, nessa oração, eu quero mais uma vez repeti-lo para internalizar aquilo que já foi descrito na Bíblia, que o Senhor nos deixou como GPS para a gente encontrar o caminho de volta para casa. Ai, eu não vou me lembrar das fontes, mas eu vou deixar aqui a descrição aqui embaixo para quem quiser, né? Teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. A lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Aquele que violar um destes mandamentos, mesmo que seja do menor, e assim ensinar para outras pessoas, vai ser considerado o mínimo no reino dos céus. Mas aquele que praticar e ensinar vai ser chamado grande no reino dos céus. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Que verdade, meu Deus. Grande paz tem aqueles que amam a lei. Para eles não tem tropeço. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um fio e a tua justiça como as ondas do mar. Esse eu sei que é de Isaías, adoro Isaías. É o meu profeta predileto, tá? O que mais? Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Esse que eu vou falar agora é de Mateus. Mateus descreve o que disse Jesus, tá? Não penseis que eu vim revogar a lei e os profetas. Eu não vim revogá-los, mas para lhe dar pleno cumprimento. E foi isso que Jesus fez. Cumpriu com a lei, com os profetas, teve uma vida santa. Ai, Senhor, obrigada, Deus, eu te amo. Muito obrigada, Pai. E obrigada a você que ficou comigo até agora. E se você gostou, deixa aqui o seu like, compartilha com quem você ama. Se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva aqui. Eu sou a Cristiane Oliveira. Aperta o sininho aqui embaixo, porque todos os dias tem um capítulo
na ordem de Gênesis a Apocalipse, diariamente às 18 horas, para a gente refletir, pensar e encontrar o caminho de volta para casa. Beijo, fui, tchau. Amanhã tem mais.